Olá, bem-vindo ao canal Felipe Dumbe-FD. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, o que está esperando? Se inscreva logo, clique ali onde está escrito inscrever ou subscrever, como aparece em alguns outros dispositivos. Faça parte dessa grande família Felipe Dumbe-FD, porque quando você se inscrever neste meu canal, você receberá sempre notificações de outros vídeos que eu estarei publicando ou postando, e você estará baixando ou assistindo quando você quiser. Se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com as outras pessoas e peça às outras pessoas para que se inscrevam neste canal. Fazendo assim, você estará colaborando comigo para o avanço desta obra, desse trabalho de ensinamento da Palavra de Deus, Bíblia, aqui nas redes sociais. Temos falado ou temos abordado sobre diversos temas. Hoje nós estaremos falando a respeito do tema a história concisa da Bíblia hebraica. Isto é mesmo, o tema é a história concisa da Bíblia hebraica. Sabe, há muito que aprendermos sobre a história concisa da Bíblia hebraica. Na verdade, não há que duvidar que o texto da Bíblia hebraica foi atualizado e revisado várias vezes na antiguidade e houve mais de uma tradição textual. Muitas palavras, por exemplo, arcaicas no Pentateuco, sugerem que Moisés usou documentos cuneiformes antigos na compilação do seu relato da história. Os escribas da corte real sob os reinados de Davi e Salomão provavelmente revisaram o texto e atualizaram expressões dúbias. Aparentemente, certos livros históricos como 1º e 2º Reis e 1º e 2º Livro dos Crônicas representam os anais oficiais do reino. Estes livros, de facto, retratam a tradição histórica da classe sacerdotal, e é bem provável que a mensagem dos profetas foi escrita algum tempo depois que os profetas entregaram a mensagem. Há variedade de estilos de escrita entre os livros proféticos e vários como Amós, Oséias, e parecem estar mais próximos à linguagem coloquial. Admite-se que o texto do Antigo Testamento foi revisado novamente durante o tempo do rei Josias, depois que o livro da lei foi redescoberto. Isso lá dentro do contexto do 2º livro dos Reis, capítulo 22 até o capítulo 27, em paralelismo a 2º Crônicas, capítulo 24 até ao capítulo 35. E isto teria acontecido em cerca de 620 a.C. Os 2 séculos seguintes que trouxeram o cativeiro babilônico foram os tempos mais momentosos na história de Israel. Quando os judeus começaram a reconstruir Jerusalém sob o governo de Esdras e Neemias em 450 a.C., sua linguagem comum era a língua aramaica da corte persa. Esta língua tornou-se mais popular entre os judeus até que deslocou o hebraico como a língua dominante do judaísmo na era cristã. Há evidência de que o texto do Antigo Testamento, sem dúvidas, foi revisado mais uma vez nessa época. Portanto, depois que os gregos subiram ao poder sob o domínio de Alexandre o Grande, a preservação do hebraico tornou-se questão política. Os partidos conservadores judaicos quiseram conservá-lo, mas os judeus da diáspora, aqueles que viviam fora da Palestina, dependiam de versões do texto bíblico em aramaico chamadas Targums, ou em grego chamada Septuaginta. Isto mesmo, os Targums e a Septuaginta foram traduzidos dos manuscritos hebraicos. Havia diferenças significativas entre essas versões e os rabinos judeus empreenderam grandes esforços para explicar tais diferenças. Depois que Jerusalém caiu diante do exército do general romano chamado Tito, os estudiosos bíblicos judeus foram espalhados por todo o mundo antigo e o conhecimento do hebraico começou a declinar.
Todavia, de 200 depois de Cristo, perto de 900 depois de Cristo, grupos de estudiosos procuraram inventar sistema de marcas vocálicas, isto depois chamadas de pontos, para ajudar os leitores judeus que já não falavam hebraico. Os estudiosos que fizeram este trabalho são chamados de massoretas, e a marca que inventaram é chamada de Massorá, isto mesmo, Massorá. O texto massorético que traduziram representa as consoantes que tinham sido preservadas desde por volta de 100 a.C., como está comprovado pelos rolos do Mar Morto. Mas as marcas vocálicas refletem sem dúvidas o entendimento da língua hebraica em cerca de 300 depois de Cristo. O texto massorético dominou os estudos do Antigo Testamento na Idade Média e serviu como base para virtualmente todas as versões impressas da Bíblia hebraica. No entanto, infelizmente, não temos nenhum texto completo da Bíblia hebraica que seja mais antiga que o século X depois de Cristo. O mais recente segmento completo do Antigo Testamento, isto é, os profetas, é uma cópia que data de 895 depois de Cristo. Se bem que os rolos do Mar Morto tenham fornecido livros inteiros, como Isaías, eles não contêm uma cópia completa do texto do Antigo Testamento. Portanto, ainda temos de depender da longa tradição da erudição hebraica usada nas edições impressas da Bíblia hebraica. Sem dúvidas, a primeira edição completa impressa da Bíblia hebraica foi preparada por Félix Pratensis e publicada por Daniel Bomberg em Veneza, lá em 1516. Uma edição mais extensa da Bíblia hebraica, sem dúvidas, foi editada pelo estudioso judeu cristão Jacob Ben Shawim, isto em 1524. Alguns estudiosos continuam até hoje usando o texto de Ben Shawim como a Bíblia hebraica impressa básica. No entanto, esta é exatamente uma compreensão que você e eu precisamos ter hoje a respeito da história concisa da Bíblia hebraica. Espero que você tenha gostado desse vídeo. No próximo vídeo estaremos falando de outros assuntos diferentes. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Não esqueça de se inscrever neste canal Felipe Duque-FT. Tchau, até o próximo vídeo.